Fala pessoal, tudo bem? André Pandaléu falando aqui direto do Web Summit Lisboa 2025. Estou aqui com o Diego, meu sócio. Vim falar um pouco para vocês sobre stablecoins. A gente acabou de participar de uma palestra muito legal da Visa sobre stablecoins e foi legal ver como esse assunto saiu da teoria para vir para a prática. E é uma coisa que a gente tem feito muito na Bulk, né? Trabalhando com essa questão de criptomoeda. A gente há 1 ano e meio, 2 anos atrás, começou a fazer reserva de valor em bitcoins e outras altcoins. E eu queria que o Diego falasse um pouco sobre esse tema, como que a gente tem adotado essa estratégia na Bulk. O que você tem achado desse futuro aí, aliás, esse presente. Né? É muito legal ver, né? Nesse ciclo a gente está passando por um momento de adoção institucional, né? Então, estar nesse ambiente aqui em Lisboa e ver players como a Visa falando, se posicionando em relação ao tema e mostrando como eles estão utilizando as stablecoins como infraestrutura é muito legal, porque a gente vinha até então com o uso de adoção dos usuários, mas a adoção institucional é extremamente relevante para que esse tema ganhe força, para que a gente tenha pressão regulatória, inclusive, que é um grande ponto, né? Como os governos, os órgãos reguladores estão se posicionando aí frente ao uso de stablecoins, que são, entre aspas, uma ameaça às moedas governamentais, né? E, enfim, alguns talks falando sobre essa adoção, sobre stablecoins, pouco sobre cripto de forma geral, mas eu acho que é um tema aí muito quente. AI e cripto são 2 temas muito quentes aí para esse ano. Mas aí para todo mundo ficar na mesma página, né? O que é uma stablecoin, né? Um passinho para trás aí. Uma stablecoin é um token digital que tem um PEG, tem uma validade, um lastro de 1 para 1 com o dólar ou com outra moeda, né? Existem stablecoins de euro, existem stablecoins inclusive de criptomoedas, mas se você compra um USDC ou um USDT, ele vai sempre valer $1, deve valer sempre $1. Existem outros emissores, mas a Tether e a Circle, que emitem o USDC e o USDT, sozinhas detêm 99% do mercado. Então são 2 instituições privadas, mas das mais seguras. A Visa optou inclusive pelo USDC como uso aí de infraestrutura sua. Então assim, isso vai dando validação para esses players que nasceram para o uso dos usuários comuns, né, para trading de criptomoedas e agora ganham função como transferência internacional de recursos de altíssimo volume, que comparado com o SWIFT, por exemplo, os métodos tradicionais de transferência de recursos, que levavam dias para se concretizar, agora em segundos, com taxas muito pequenas, você transaciona bilhões de dólares, né? Então, enfim, é um caminho sem volta. Não é o nosso caso transacionar bilhões de dólares, mas é nossa realidade já há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, fazer transações entre a agência de Portugal com a agência do Brasil via stablecoins, né? Então, para a gente, essa velocidade com menos taxa deu muito mais competitividade para a gente, até para os nossos clientes, né? Nossos funcionários, enfim, né? E é uma realidade. A gente veio com um cartão cripto, inclusive, para gastar aqui, então, assim, essa adoção ela vai passando pelo nível da empresa, pelo nível dos usuários, e quanto mais gente conhece os benefícios, a rapidez, as baixas taxas, mais adoção vai havendo, mais gente utiliza, enfim. Aí a curva de inovação, né, que começa ali com os early adopters, pouquinha gente, e vai ganhando mass adoption, né? Vai ganhando muita gente usando, a gente está começando essa curva agora. Então acho que o momento de se aprofundar na temática é agora ainda. Você quer falar de algum spoiler aí? Não. A gente está fazendo alguns projetos assim aqui em Portugal. Peraí, eu vou dar um corte. Que spoiler? Não sei. Você tá puxando? Não, você falou que ia dar um spoiler? A gente está fazendo alguns projetos aqui em Portugal em relação a imóveis. Então, em breve a gente deve lançar algumas coisas aí no mercado. A gente também está se posicionando na Bulk como uma frente de educação. Então, o tema de criptoativos, que é um tema que a gente está percorrendo por conta própria, né, de forma empírica aí, vai ser um tema também que a gente vai colocar como as empresas podem utilizar criptoativos na sua tesouraria, como você pode utilizar para fazer recebimento, por exemplo, de forma barata, transações internacionais, reserva de valor em Bitcoin, em outras, enfim, moedas. E acho que tem um pouquinho de coisas aí se estruturando no nosso caminho e que a gente deve entregar
para público em breve. Esse é um ponto bem interessante, como eu falei no começo do vídeo, faz mais ou menos uns 2 anos a gente começou a fazer uma reserva de valor da Bulk em bitcoins e outras moedas, né, conhecida como altcoins, né? E foi legal que a gente viu em algumas palestras de uma empresa como a Melius, por exemplo, e outras multinacionais, ela já vem também adotando essa estratégia de reserva de valor em criptoativos, né? E o que você tem achado desse movimento? É legal ver que muitas empresas têm começado a adotar isso, dado é uma tendência, né? Quem puxou esse movimento nos Estados Unidos foi a MicroStrategy, que hoje se chama Strategy. Ela foi a primeira, a gente chama de Treasury Companies, essas empresas que emitem dívida muito barata, ou seja, conseguem dinheiro muito barato na emissão de ações para objetivar comprar Bitcoin, né? O objetivo único da Strategy, o fim da empresa, que era uma empresa de software, se tornou comprar Bitcoin. E aí a métrica muda, porque as empresas têm passado a contabilizar quantos Bitcoins por ação emitida ela tem. Essa é a métrica, ou seja, ela precisa comprar mais para que a sua ação valha ainda mais. E aí o mercado de varejo tem entendido comprar a ação de empresas como essa como uma alavancagem exposta em Bitcoin. Então, a pessoa deixa de comprar Bitcoin, compra a ação da Strategy, por exemplo, ou da Melius, que é a grande que está fazendo isso na América Latina, né, a maior na América Latina usando dessa estratégia, para se expor ao Bitcoin de forma alavancada até. Então enfim, estratégias aí que as grandes organizações têm utilizado como tesouraria, mas para se alavancar no mercado e comprar mais Bitcoin do que qualquer um de nós mortais poderia. Em resumo, gente, a grande verdade é a seguinte: a nossa visão, você não estar exposto, você não adotar uma estratégia, seja de stablecoin ou seja de alguma coisa relacionada a criptoativos, blockchain, é a mesma coisa que você está na internet nos anos 2000 e não acreditar que vai acontecer alguma coisa na internet e você não precisa ter um site. Então a nossa visão é o que não é futuro, é o presente. Tem funcionado muito para a Bulk aqui e a gente acredita que a gente consegue ajudar vocês, enfim, clientes, nossos parceiros, a também entrar nesse universo aí. Então pode contar com a gente e vamos que vamos aí. Estamos bebendo muita coisa legal aqui no Web Summit para trazer para vocês. Obrigado, galera.